Bem, vamos lá então. 1, 2, 3. E hoje, por causa de uma perspectiva, infelizmente muito comum hoje em dia, segundo a qual o humor é uma agressão. Não é apenas uma agressão, é a pior das agressões. Porque repare, os queixosos têm um documento da empresa que captou e transmitiu o som a admitir falhas técnicas graves. E eles não processaram a empresa. Ah, ok. Também têm provas da quantidade de pessoas que os ameaçaram de morte. E eles não processaram nenhuma. Ah, A interessante. Joana fez uma piada e nós vamos para o 3º dia de julgamento. Ou seja, deixa-me só terminar. Ou seja, a questão é esta. Se alguém atenta objetivamente, prejudica objetivamente o trabalho deles como a empresa que captou o som, eles não fazem nada. Se alguém os ameaça de morte, para eles é indiferente. Mas se alguém se ri deles, eles querem morrer. A intenção é essa. Será que isto foi mesmo para os anjos ou que ele estava a falar dos meus haters? É que de repente, deu-me assim uma... Não é? Não é? Deu-me assim uma cena... Encaixe! Também podia. Eu acho que encaixava perfeitamente. Podia. Houve uma sinergia, uma connection tipo very fast. Só mesmo para não dizer que eu copiei o Brócoli como copiaram as minhas notas de 500. Estou! Outra. Epá, foda-se, Chipa. Caralho, mano. Mas não foi a primeira vez. Foda-se. Epá, enfim. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Não sei. Compraste a revista? Então se compraste a revista vais saber. Atenção, de não perseguirem precisamente esses lados, mas irem atrás de Joana Marques. Acho que a intenção é essa, é deixar claro. O que eu acho que os queixosos pretendem do Tribunal é uma impossibilidade. Eles querem que o Tribunal determine o seguinte: nós não somos ridículos. E não é possível, porque somos todos. Se a Joana Marques fosse condenada, acha que se abriria aqui um precedente? O que é que lhe parece? Quer dizer, a Joana Marques publicou... Sem dúvida. Um vídeo, não é? Sim. É um vídeo de 1 minuto que exprime a seguinte ideia. Eu não gostei muito desta interpretação musical. Se isto passa a ser punido... qualquer pessoa, por exemplo, precedente. Um crítico de cinema que faça uma crítica a um filme, o produtor do filme pode dizer: olha, por sua causa eu vendi menos bilhetes, dê cá a Exatamente. que eu estava à espera de fazer. Um jornalista desportivo que diga: este jogador, esta exibição foi má, pena, íamos transferi-lo por 30 milhões. É isso que vai dizer hoje no tribunal? Sei lá, vou responder ao que me perguntarem. Mas vai defender a Joana, não é? Não, vou atacar. Eu espero, sim, espero que aprendam e bem num sítio e deitem fora a chave. Não, vou atacar e espero que aprendam num sítio e que fechem lá a chave. Ai, adorei. Estamos agora em direto. Considera que não faz sentido vir processar a Joana Marques quando não se processam aqueles que já admitiram que fizeram mau trabalho, é isso? Não faz sentido processar a Joana Marques. Ponto final. Quer dizer, isso é, eu já disse, não é? É um vídeo de 1 minuto que exprime a seguinte ideia. Não gostei muito desta interpretação musical. Isto é tudo, faz tudo parte de uma espécie de infantilização da sociedade hoje. Por exemplo, completamente. Bullying, que é um fenómeno completamente diferente do que está aqui. Basicamente, vamos saber se, por exemplo, diz-se que quando a Joana insinua que eles assassinaram uma música, lhe está a chamar assassinos. Eu não preciso explicar, pois não é? Parece ridículo esse argumento. Quer dizer, é matéria do 6º ano de português. É dizer metáforas. A expressão assassinar uma música não equipara ninguém à Rosa Grilo. Completamente. Significa que se cantou mal. Completamente. Eu acho que é possível dizer: eu acho que o Pavarotti canta mal e não ser incomodado pela justiça. Era o que faltava, que sobre os irmãos Rosado não se pudesse dizer a mesma coisa. True story. Olha, e falou e disse. Era só o que mais faltava. Não, imaginem. Este processo não faz sentido nenhum desde a sua gênese, percebem? Não faz sentido algum, porque lá está, eu vi o vídeo, no vídeo ela não ofendeu, imagina, não foi racista, não ofendeu, não oprimiu uma minoria, não nada, simplesmente fez um vídeo de humor, que já é característico do conteúdo dela, não é? E expôs-o na internet, só. Foi só isto que aconteceu. Agora digo-vos uma coisa. Se um vídeo faz este estrago todo,
Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora, isto é o fim da cocada, não é? Ainda por cima algo verídico, exatamente, que é, eles interpretaram mal, a coisa saiu-lhes mal e eles estiveram mal. Ponto final. Se alguém a processar e se alguém a criticar aqui, são os técnicos de som e são eles próprios. Pois ofendeu sim, os meus ouvidos não precisam. Olha, tu vê lá que depois o outro fica com acne de stress. Eu nem sei como é que o advogado deles não disse a eles, mas vocês estão bem da cabeça, querem processar um humorista por fazer humor? Eu tenho quase a certeza que o advogado disse isso. God. Tenho quase a certeza que o advogado disse isso. E depois não é só isso, é que isto abre ainda mais precedentes para eles se tornarem ainda mais ridículos aos olhos do público. Percebem? E prejudicar ainda mais a carreira deles. Porque o que eles estão a fazer, para mim, só está a prejudicar mais do que propriamente estar a beneficiar em alguma coisa, por muito que eles até ganhem 1 milhão de euros. Porque as pessoas não vão cogitar que seja possível, por causa de uma piada, acontecer todo este tumulto que está a acontecer. Não vão. E eles vão ser, imaginem, vai ser muito pior para eles, publicamente, do que propriamente eles terem só ficado na deles e pronto. Pois, não sei, God, não sei, pode ser do calor. O calor também pode estar a afetar, não sei, não faço ideia. No final, Ricardo Araújo Pereira prestou depoimento. Beijinhos, beijinhos, Nuno, beijinhos. A culpa é da Chipa, sempre. Na Colômbia, outrora, ou noutro país em ditadura, teria sido condenados à morte. Está bem, claro, mas isso é noutros países, não é aqui. Não é aqui em Portugal, graças a Deus. Nós ainda temos poder democrático para votar e escolher quem queremos que esteja no poder. Vou jantar, fica largo. Parece que o rap foi repreendido pelos juízes. Já vamos ver isso tudo. Eu queria dar uma opinião específica sobre a situação dos anjos, mas o meu advogado está de férias. É melhor, Warrior. É melhor. Olá, senpai, bem-vindo. É melhor porque se efetivamente tu deres a tua opinião, podes ser processado. Pronto. Vocês compreendem o ridículo? Aí bem, está só de um lado. É pá, eu não acredito que eu... Não temos um vídeo que esteja dos dois lados. Deixa eu ver. É pá, como é que eu não vi isto? Faz-me bem confusão ver vídeos assim só com coisas de um lado. Deixa lá ver se eu consigo encontrar. Olá, meu amor. Meu amor! Mas tu daste bem... Sara, tu daste bem com o senpai? Tu estás bem? Estás com febre? Tens a certeza que estás bem, amiga? O máximo que posso fazer pelos anjos é lhes dar o contacto da minha vocal coach. Ganda Warrior. Mas se este vídeo não fosse feito, eles teriam concertos lotados, iam ser convidados a ir a vários eventos, tornar-se-iam capa da Forbes e da Times e o mais importante, não teriam acne! O acne! O ultraje do acne. Concordo. Concordo. Bem, temos aqui o vídeo de 6 minutos, eu espero que tenha tudo. Vamos lá. Estamos agora em direto a ouvir Ricardo Araújo Pereira, que já falou no processo de Joana Marques contra os anjos. Vamos ouvir o que diz o humorista. Que eles fiquem sem a cabeça. Isso era uma declaração ilícita e era natural que então que o tribunal a punisse. Mais uma vez, é um... A advogada dos anjos usou uma cabra? Ah! Bem, vamos ver o que é que isso quer dizer, não é? Vamos ver o que é que isso quer dizer. Vídeo absolutamente anódino. Estamos no 3º dia de julgamento. Há uma espécie de rejeição da ideia das pessoas rirem umas das outras, porque o escárnio é malvado. Foi o que eu disse lá. Esta língua que nós estamos a falar, as primeiras composições poéticas conhecidas, literárias conhecidas, chamam-se cantigas de escárnio e maldizer. A gente ainda estuda isso na escola. Qual é o mal de rirmos uns dos outros? Não somos assim tão importantes. Aquela atuação ela achou que correu mal. Paciência. Ficou surpreendido com o facto de uma simples situação que provocaria o riso ter gerado este pedido de indemnização de 1 milhão. E não outras circunstâncias como ameaças de morte. Sim, exato. Foi o que eu disse quando cheguei. Ou seja, os autores desta ação têm um documento da empresa que era responsável pela captação e transmissão do som.
a reconhecer falhas técnicas muito graves. Pronto. Eles não processaram essa empresa. Eles têm provas da quantidade de pessoas que os ameaçaram de morte. Eles não processaram nenhuma dessas pessoas. A Joana fez uma piada, estamos no 3º dia de julgamento. Portanto, isto significa o seguinte, se alguém atenta... Isto significa o seguinte, isto é contra a Joana. Ponto. É o que significa. Não é contra mais nada. Eles querem que a Joana se calde, se reprima e que deixe na cabeça deles de ter a mania que faz aquele programa. Na cabeça deles, isto não são palavras minhas, atenção. Isto é o que eu acho que eles pensam. Que acabe com aquele programa que está sempre a lesar as pessoas, aquele programa que ela faz, que é odioso, está sempre a lançar o ódio para cima das pessoas, não é? E eles agora vão-lhe dar uma liçãozinha. Isto é o que eles pensaram. Vai-lhes a sair o tiro pela culatra. Só sei que eles andam sempre bem cheirosos, já que são os conas de sabão. E não duvido. Prejudicar objetivamente o trabalho dos anjos, é-lhes indiferente. Se alguém os ameaçar de morte, eles não ligam. Se rirem deles, eles querem €1 milhão. Nesta fase final do seu interrogatório, uma das advogadas de defesa dos anjos acaba por dizer que muito obrigado por ter vindo desta sessão, gostei muito de o ouvir. Já percebi que o Ricardo até aqui não desmobiliza a sua figura humorística, não sei se é personagem humorística, acho que foram estas as palavras. O que é que se passou ali dentro, no fundo? Não sei, eu tenho a sensação, eu não senti dessa forma, eu tenho a sensação que ela pretendia ofender-me. Vou esperar 10 minutos. Se eu tiver um ataque de acne, é possível que a processe. Não posso crer. Não posso crer. Não posso crer. Ele não disse isto. Ele não disse isto. Eia, vem caputa de estouro, mano. Caputa de estouro. Olhem, eu nem sei o que vos hei de dizer, sinceramente. E agora eles vão processá-lo por causa disto. Porque está a gozar com o acne deles. Ai, de alguém que goze com o acne deles. Não, mas imaginem. Eu acho, efetivamente, a mesma coisa que o Ricardo Araújo Pereira estava a dizer, que é o facto dele ser esta pessoa que gosta de fazer piada por tudo, mas não no sentido também de fazer piada brejeira, gosta de meter as piadas ali no meio. Eu acho que o que a advogada quis fazer foi um bocado descredibilizar o depoimento dele. Tipo, nem aqui sais de personagem. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Eu sinto que foi nesse sentido. E agora vai ser processado, vai. Vamos ver. Concorda com a Joana que é tudo uma perda de tempo? Por acaso eu acho que, bom, objetivamente é uma perda de tempo, mas este processo tem esta vantagem, que é de estarmos a assistir à demonstração prática desta ideia. Não é por acaso que todos os meios de comunicação estão aqui à porta deste julgamento. Porque, de facto, hoje entende-se que uma piada deve ir a julgamento, que é plausível que uma piada vá a julgamento porque causa um dano substancial. Que o facto de uma pessoa se dizer ofendida basta para que a gente tenha de reconsiderar, que a Joana tivesse que tirar aquilo. Imaginem que isso acontecia. Basta uma pessoa articular as palavras mágicas, eu fiquei ofendido, Joana, eu não sei quantos extremamente desagradáveis é que passavam sem ela ter que os retirar. O seu trabalho também é forma de tentaram descredibilizá-lo pelos os artigos da... Mas eu sinto que foi isto, percebem? Eles, de certa forma, queriam ensinar-lhe uma lição, percebem? Para a calar, para ela deixar de fazer o conteúdo que faz. É o que eu acho. Isto não foi mais nada a não ser isso. Opinião que, entretanto, tem vindo a fazer, exatamente também pelo motivo deste processo. Eu sou humorista, descredibilizado já eu venho. Quer dizer, eu não sou engenheiro, não sou ministro, não sou... Sim, eu escrevi imensos artigos de opinião sobre este processo. Fiz pouco deste processo na rádio comercial, no Expresso, num podcast que tenho na SIC, num programa que tenho na SIC Notícias. Só não fiz pouco deste processo em mais sítios porque não tive a oportunidade. Pronto. Para tirar fora do contexto algumas das declarações que fez, nomeadamente no podcast 45 graus. Eu não me lembro dessas declarações, duvido muito que as minhas declarações tenham o sentido que aquela citação parecia indicar, mas enfim, não... Só mais uma pergunta, disse lá em cima, perguntavam... Então espera, eles também tiraram de contexto algumas coisas, alguns sketches humorísticos que ele fez
para o atacar em tribunal, não? Microfone da Record. A primeira notícia que eu vi foi na Record. Eu não vos consigo levar a sério quando usam rap para falar dele. Eu também. Queres croquetes, amiga? Há croquetes de aquecidos de ontem? Não. Já comi a minha saladinha e o meu ovo. Sim, alguém tirou isso de contexto para pôr ali. Se não começar a processar todos os que ficam do lado da Joana. Eles têm orçamento para bancar tanto tempo de advogados e sessões de tribunal? Eu acho que têm. Então, se eles faturaram 400 e tal mil euros, acho que eles têm dinheiro para estar aqui. Não vos consigo ver assim. Então volto já. Até já, Mary. Até já. Sou sem fresquinhos, queria. Faria se também alguém tivesse colocado o Ricardo Araújo Pereira em tribunal, mesmo que... E o que é que faria, no fundo? Se podia aqui dizer-nos aquilo que disse lá dentro. Sim, na verdade o que me perguntaram foi o que é que eu faria se alguém me dissesse que por causa de uma coisa que eu fiz, isso lhes tinha causado um prejuízo tão grave do ponto de vista emocional e financeiro, se eu faria o que a Joana não fez, que é retirar aquele vídeo. E eu disse que faria o mesmo que a Joana fez. Ou seja, retirar o vídeo seria admitir uma culpa que não existe. Que não existe, exatamente. Tendo em conta que é um vídeo completamente anódino. Segundo, seria abrir um precedente bastante grave que basicamente torna o trabalho impossível de fazer, porque a partir daí toda a gente diz, bom, hoje também não gosto. Eu sobretudo devolveria a pergunta aos anjos, ou seja, se alguém contactar os anjos a dizer que tem vontade de se matar cada vez que eles cantam, é improvável. Eu por acaso conheço uma pessoa, a minha prima Andreia. Vá, não, este gajo não existe. Croquetes não, que senão ela não perde uma... Croquetes não, que senão ela não perde uma parceria ou duas. Os croquetes não são para ela. Como assim? Brócoli, não estou-te entendendo. A questão é advogados e sessões de tribunal com a cena da Joana. Se vão meter o Ricardo à bulha é mais gastos, mais arrastamento. No caso, tem gasto aí a perguntar. É assim, daquilo que eu já li por aí, este processo está mais ou menos na ronda dos 30 e tal mil euros. Portanto, se eles faturaram 400 mil, eu acho que eles tinham tempo para processar o Ricardo, para processar a Joana, para processar o António, para processar o Joaquim. Contudo, porém, o que eu acho, e eu volto a dizer, é que isto é um ataque direto à Joana. Eu não sinto que isto tenha sido por causa do vídeo em si. Eu acho que eles já não gostavam do tom que a Joana falava nos programas, eles já não gostavam da forma de humor que ela faz, e então aproveitaram-se desta situação para processar e desta forma para tentarem calá-la e que ela deixasse de fazer o trabalho que ela faz na Rádio Renascença. Isso é o que eu acho. Sempre que houve a Noite Branca, atira-se da janela. Temos de fazer o Natal sempre no resto do chão, porque senão pode haver lesões graves. A Andreia não gosta daqueles álbuns. Não é razão para eles os recolherem. Por muito que a minha prima tenha vontade, enfim, seja acometida de subir a vontade de se matar quando os ouve. Ricardo, uma eventual condenação, o que é que poderia representar? Eu acho que era uma catástrofe, não apenas para quem tem a nossa profissão, a profissão que a Joana e eu temos, mas para cidadãos em geral. Porque isso faz com que as pessoas percebam que fazer uma crítica, qualquer que seja, é ilícito. Se a Joana for condenada, não é preciso ser 1 milhão de euros, basta ser num. Isso significa que aquilo que ela fez, que é uma crítica àquela atuação, é ilícito. É ilícito. E, portanto, toda a gente que já teve ou quer vir a ter o direito de dizer eu não gostei muito disto, vá preparar a carteira. Muito obrigada. São estas as declarações de Ricardo Pereira que... Por isso é que eu acho que isto é completamente ridículo. Completamente ridículo, principalmente num país que alegadamente não vive em ditadura. Isto é um absurdo. Basicamente estás a dizer que eles quiseram ser a voz de todos os que se sentiram ridicularizados. Sim! Queriam ser os heróis dos fracos e oprimidos. Foi, Pedro. Honestamente é aquilo que eu sinto em relação a este caso. Mais um pouco sobre o caso da Joana Marques, não é? Que vocês sabem, está em tribunal.
por causa dos anjos. Ele foi depor e depois, no Jornal da Noite, esteve lá a dar a sua opinião sobre o caso. Eu achei curioso, achei que era uma boa coisa para nós ouvirmos aqui, então vamos ouvir. Esteve em tribunal, é o humorista Ricardo Araújo Pereira. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Viva, boa noite. Em dia de cerca de 40 graus em Lisboa, como é que esteve o ar-condicionado na sala de audiências? Ou esteve inexistente ou esteve avariado. Sim, aquilo chama-se Palácio da Justiça, mas não, digamos que não é muito apalaçado desse ponto de vista. Aquilo não, sim. Meu Deus! E portanto foi como uma sauna. Como é que não estava lá dentro. Foi mesmo. Eu, aliás, enquanto estava à espera para ir depor, fui deitar uma coisa num caixote do lixo, entrei lá por umas salas, falei com uns funcionários muito simpáticos que trabalham naquelas condições e, portanto, tive a ocasião de me solidarizar com eles. E como é que foi a temperatura em matéria de audições, nomeadamente da tua? 1 hora de declarações, sentiste-se réu? Sim, não exatamente. Rodrigo, antes de mais nada, quer dizer, não me escapa o ridículo de eu agora aparentemente ser uma espécie de comentador oficial deste assunto. Mas também eu prefiro isso a estar calado. Sinceramente, prefiro o ridículo digamos, ao que seria, não quero qualificar o que seria se eu estivesse calado, mas isto não me senti réu, quer dizer, num certo sentido senti-me réu no sentido em que se a Joana for condenada, eu acho que eu também sofro, em primeiro lugar também sofrem todos os que tiverem a mesma profissão da Joana e em segundo lugar sofre qualquer cidadão, porque aquilo que a Joana fez, eu não sei se o Rodrigo já viu o vídeo, mas é um vídeo de 1 minuto. Que exprime a seguinte ideia. Eu não gostei muito da maneira como esta canção foi interpretada. Vamos fazer aqui uma pergunta de forma retórica. Se efetivamente a Joana for condenada, não é? De que forma é que os humoristas poderão continuar a fazer o seu trabalho, não é? Sem terem medo de serem processados? Porque isto a acontecer, na minha opinião, eu julgo que isto abre aqui um precedente, não é? É um atentado à liberdade de expressão e ao pensamento livre. Eu concordo, Anticristo. É assim, volto a dizer que se fosse uma ofensa direta, uma ofensa gratuita, em que efetiva, não é? Vão fazer humor com o advogado ao lado. Pois, mas imaginem, isto não pode de certa forma castrar os humoristas? Pois, por exemplo, acaba extremamente desagradável, mas por isso é que eu dizia, na última vez que falámos sobre o assunto, por isso é que eu dizia que eu sinto que isto foi um ataque para ela, mesmo para ela acabar com esse programa. Claro, God, mas lá está. Há sempre limites. Contudo, os limites aqui não foram ultrapassados. Claro que sabem. Inclusivamente, se eles têm os relatórios da tal empresa a dizer que realmente o som não estava bom e tudo mais. Mas imagina, abre esse precedente, Senpai, não? Se tu sentires que foste lesado, abre um precedente. Eu concordo, Pedro. Agora, claro, eu acho que é assim, tem que haver sempre limites também, não é? Também não podemos desculpar tudo com o humor, atenção. Mas falando deste caso em concreto, eu não sinto que ela tenha ofendido, eu não sinto que ela tenha feito, sei lá, como forma de gozo, cometido um atentado contra uma minoria, vamos assim dizer. Foi um vídeo engraçado. Só. É que o próprio vídeo nem é propriamente... Como é que eu ia dizer? O próprio vídeo nem é propriamente assim a gozar forte e feio. E quantos julgamentos passados irão recorrer às sentenças cujo tribunal decretou não ofensa à liberdade de expressão? Pois, não sei, Valcoco.
Não sei, mas preocupa-me. Não vejo maneira disso poder ser ilícito. Essa é a questão, não é? Porque, repare, nós podemos... Eu não digo que não tenha ofendido, até porque eu não posso... É uma alegação que não pode ser contestada. Exato. Assim como eu não posso dizer a alguém... Eu estou apaixonado. Eu acho que tu não estás apaixonado. Não posso claro, negar isso, não é? Não assim, podes. do mesmo modo, se alguém disser eu estou ofendido, eu não posso dizer eu acho que tu não estás ofendido. Sou forçado a acreditar. A questão é que isso não pode servir para definir se as coisas podem ou não podem ser ditas. Porque, repara, as pessoas ofendem-se com várias coisas. Um silêncio pode ofender, uma rejeição pode ofender, uma crítica pode ofender, às vezes um facto, a verdade pode ofender. Isso não significa que a gente vá proibir silêncios, rejeições, factos, verdades. Mas o humor deve ter algum tipo de fronteiras ou não? Repare, é a pergunta a que estamos a responder, a dos limites do humor. E eu estava habituado a respondermos a essa pergunta a propósito de Maomé, Jesus Cristo, coisas desse tipo, coisas de algum modo sagradas. Nós agora estamos a discuti-lo sobre a interpretação de dois cantores numa pista de motas. É isso que está em causa, não é? É se o humor pode pousar o seu olhar na interpretação de dois cantores numa pista de motas. E, portanto, sinto que se está a estreitar, digamos, o garrote. E repare, nós nunca fazemos essa pergunta. A gente diz assim, bom, mas quais são os limites do humor? Vamos estender... Senpai, nós já falámos sobre esse assunto. Tu estás a falar exatamente daquilo que o Ricardo Araújo Pereira disse no vídeo anterior. Tu foste buscar ipsis verbis o que ele disse e estás a explaná-lo aqui. E nós já falámos sobre isso. E já dissemos que isso não fazia sentido. Portanto, não estou a perceber a tua questão. Foi como o próprio Ricardo disse. A empresa admitiu erros técnicos. Exatamente. Exatamente. Mas a Joana faz uma piada por... não. Eu honestamente, eu sinto que aqui não podem haver dois pesos e duas medidas. Achas que eles seriam burros o suficiente para recorrer, caso a Joana não seja condenada? A pergunta a outras formas de discurso não sério, ou seja, por exemplo, quais são os limites? Será que um escritor, um humorista pode falar sobre tudo? Boa pergunta. E um escritor pode falar sobre tudo? E um cantor pode falar sobre tudo? Por exemplo, um escritor pode escrever um livro narrado por um pedófilo? Acho que sim, eu já li um que era assim. Pode escrever um livro narrado por um violador e assassino em série? Há um do Bret Easton Ellis que é assim. Um cantor pode cantar, por exemplo, uma canção em que ele fantasia ou até simula que mata a sua mulher, como por exemplo o Eminem fez na canção Kim? Pode, em princípio pode. Ou como o Axl Rose fez no tema I used to love her, but I had to kill her. E portanto... a questão é, as pessoas compreendem, noutros tipos de discurso, que aquilo que está a ser dito é diferente do que se as pessoas estivessem a dizê-lo no notário, assinando um papel de 25 linhas. Só no humor é que as pessoas têm mais dificuldade em perceber isso. E eu acho que a razão só pode ser uma, que é, dá vontade de rir. É só porque dá vontade de rir. Os anjos foram criticados de várias maneiras por causa do hino. A única crítica que eles processaram foi a da Joana Marques, porque dá vontade de rir. É isso o que está em causa aqui. Foi o que eu disse à chegada ao tribunal. Os anjos têm um documento da empresa responsável pela captação e transmissão do som, admitindo os problemas técnicos graves que causaram alguns daqueles problemas. Não processaram. Têm provas de várias pessoas que os ameaçaram de morte. Essas sim extravasando os limites da liberdade de expressão. Não processaram nenhuma. A Joana fez uma piada. Vamos agora para o quarto dia de julgamento. Isso significa, foi o que eu disse, significa que prejudicar objetivamente o trabalho deles não lhes causa moça. Ameaçá-los de morte, não veem problema nisso. Se alguém se ri deles, 1 milhão de euros. E 100 mil, 1 milhão e 100 mil. É isso, é melhor não esquecer nenhum desses. Agora, é compreensível, por outro lado, que, como diz o Fernando Alvim, que eles estão muito magoados e que, portanto, se compreenda que queiram alguma coisa. Por exemplo, se a Joana já disse, se não estou em erro, publicamente, que nunca chegou a falar com eles e que houve várias tentativas de contacto, pelo menos foi aquilo que eu percebi. Se tivesse havido uma conversa prévia, nada disto poderia ter acontecido, então? Não creio, sabe, porque
a que tipo de acordo é que poderíamos chegar? Ou seja, a Joana diria, bom, certo, nesse caso, se isto vos magoou e se vocês alegam que está a causar danos, alegação que é dificílima de provar, ligando-a exclusivamente àquele vídeo da Joana, porque pode ser associado a várias cronologicamente coisas. o vídeo da Joana aparece depois da interpretação transmitida pela Sport TV e depois de vários vídeos publicados na internet. É um desses vídeos que a Joana vai buscar as imagens para fazer o seu. E, portanto, acho eu que o único acordo possível, desejado pelos queixosos, era a retirada do vídeo. Peço desculpa. Para retirar o vídeo seria, primeiro, assumir uma culpa que não existe, porque o vídeo é, de facto, das coisas mais anódinas que eu já vi na minha vida. Segundo, seria abrir um precedente bastante grave, porque era a Joana a dizer às pessoas, atenção, se alguém se ofender com o que eu digo, avisem-me que eu retiro. E, portanto, acho que ela passaria a não fazer mais nada. Também não sei o que é, mas já é a segunda vez que eu ouço essa palavra em 2 dias. Vai à partida falar, não sabemos ainda se será, mas à partida será no dia 11 de julho. Exato. Mas hoje as advogadas dos proponentes da ação não queriam que ela fosse ouvida. Tem ideia do que é que a Joana terá a dizer? E já agora também uma opinião sobre esta falta de vontade das advogadas? Claro que elas não querem. Não lhe sei dizer nada sobre isso, porque chama-se Mia-Ufa. Sobre que tipo de questão jurídica é claro que pode estar não querem que ela fale. Da Joana como por amor ré, de Deus. pedir Ridículo. para falar e isso poder ser Ridículo. contestado pela outra parte. Não lhe consigo dizer. Mas ela irá dizer alguma coisa, ela tem estado a tirar muitas notas, pelo menos são as descrições que os jornalistas fazem que estão dentro da sala de audiências. Haverá uma espécie de uma defesa da honra ou da honra de um humorista? Bom, não sei que tipo de defesa. Que haverá uma defesa, em princípio, terá de haver. Que ela esteja a tirar notas. Eu hoje só não tirei notas porque não levei papel e caneta, mas teria, por exemplo, tirado notas no momento em que uma das advogadas da outra parte citou declarações agora imagina, que eu nunca Portugal prestei processa podcast. os anjos. Ela disse que eu num determinado podcast que ela identifica, eu prestei umas determinadas declarações. Obrigada, Anticristo, obrigada. Convido a ir a ouvir aquele podcast. Não só não estão lá, porque eu não as proferi nem nesse podcast, nem em lado nenhum. E, portanto, numa situação dessas não há mais nada a fazer ou, eventualmente, até avançar para, se não foi dito isso, para uma ação, aí sim, de difamação, por ter sido acusado de algo que não fez, não é? Pois, mas repara, não é suficiente, não é? Lá está, para ser uma coisa de difamação. Esse é um dos problemas desta ação, não é? É que, para ser uma coisa com esse peso, se a senhora tivesse dito que eu era pedófilo, tendo em conta que eu não sou pedófilo, isso realmente gerava um peso na minha reputação que eu acho que devia ser reparado judicialmente. A propósito, em 2018, salvo erro, um jornalista da TVI chamou pedófilo a um cidadão britânico chamado Robert Murat e foi condenado a pagar-lhe 4.000 euros. Eia, com Teve sorte. Se tivesse dito que o Robert Murat se cantava mal, tinha que pagar $1 milhão. Exatamente. Mas é isso, é só para ver. Mas lá está, acusações desse tipo, pesadas para a reputação de uma pessoa, sim, deve. Agora, acusar-me de ter feito umas declarações mas meio é que eles nem esquisitas cantaram sobre mal o eu hino. achar que deve haver uma ética e o humorista deve ter cautelas com os alvos que escolhe. Não! Eu não proferi essas declarações. Cantaram muito bem! Mas imputar não é suficiente. Eu agora... Mas há essas cautelas? Existe no processo criativo cantaram muito do Ricardo bem. e da equipa, há alguma situação? Mas o que é que foi tirado de contexto? Deixa o teu sorriso brilhante ser a tua assinatura. Branqueamento profundo em 3 dias com Colgate Max White Ultra. Trophy stand as well. The local announcer, I think, just getting everybody prepped for the grid ceremony, and we will pause now for the national anthem. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós.
que há de guiar-te à vitória. Às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria, contra os canhões marchar. Agora a pergunta que eu te faço é: onde é que isto foi tirado de contexto então, Zerg? Onde é que isto foi tirado de contexto? Pronto, agora está o vídeo inteiro. Zerg, estão a cantar mal, estão a falar, está tudo mal, estão, Zerg, estão, desculpa, estão, uau, as armas, eu também vou para lá e faço a mesma coisa. Zerg, eles estão a adicionar acordes mal, entendeu? Sabes, podes adicionar acordes que ficam bem e podes adicionar acordes que ficam mal, entendeu? Entendeu? Lá por eu adicionar acordes não quer dizer que eles fiquem bem. Eles podem ficar bem ou podem ficar mal. E neste caso ficaram mal. Agora, pergunto-te eu, já te respondi à tua pergunta. Onde é que este vídeo foi tirado do contexto? Não, agora quer saber onde é que o vídeo foi tirado de contexto. Não sou eu que tenho razão, Zerg. Imagina, cada um tem direito à sua opinião. Contudo, eu acho que foi mal interpretado. Os acordes que eles tentaram fazer, as harmonias que eles tentaram fazer foram mal adicionadas naquele contexto. Não ficou bem. Ponto. Agora, é a minha opinião. E é a opinião de 90% do país. Claro que vai sempre haver alguém que acha que isto está bom. E que até acha que se calhar isto devia ser assim que se devia cantar o hino. Certo, completamente certo. Agora, vires-me para aqui e a primeira coisa que me diz é que foi tirado de contexto, eu volto-te a perguntar: onde é que este vídeo foi tirado de contexto? Acabei de ter uma ideia. Pegamos na malta que enche um estádio e mandamos para uma qualquer guerra cantar esta versão do hino. Acaba logo a guerra. Já imaginaram os danos de 60 mil tugas a cantar isto? Ui! É o hino nacional, não é Lady Marmalade para adicionar a cor. É? Eu também vou lá cantar e fazer uma bagunça, mas é a minha interpretação e tu tens que aceitar. Pá, se nós formos por aí, não é? Se nós formos por aí, tudo é aceitável. A Áurea e outra cantora nesse vídeo, vê-se bem a diferença. Vai, Chipa, mete o vídeo da Áurea a cantar. Já vi esse vídeo, por acaso. Não, mas eu queria perguntar onde é que o vídeo está fora de contexto. Ainda não me respondeste essa pergunta. Eu fui rápida e pronta a responder-te e a dizer-te qual era a minha opinião e a justificar o porquê de eu não ter gostado, não é? Mas tu ainda não me disseste onde é que este vídeo foi tirado de contexto. Espera lá, eu tinha aqui uma coisa para vos mostrar. E era sobre isto. Está aqui. Gente, é porque, eu não sei se vocês sabem, não foi a primeira vez que os anjos tentaram fazer uma interpretação adicionando acordes. Lá está, cada um poderá tirar a sua interpretação. Em 2002 eles já o tinham feito. Sim, eu fui desenterrar isto do baú. Mas isso não é tirado de contexto, Zerg. Tu disseste que o vídeo foi tirado de contexto. Não foi isso que tu disseste? Que isto foi tirado de contexto, mas isso não é tirar do contexto. Tu disseste aquilo foi tirado do contexto. Mas o que tu estás a dizer não tem a ver com tirares uma coisa de contexto. Se calhar não te conseguiste foi expressar corretamente, mas não tem a ver. Se me obrigarem a cantar esta versão eu mudo de nacionalidade, só preciso fazer um teste de cruzinho. Vamos lá então ouvir.
Eles já cantaram em 2002. Vamos ouvir esta interpretação então dos anjos. E as de mar nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Mas olha que está melhor! Gente! Eu lamento, está melhor. Está melhor que o do MotoGP. Está bem melhor. Mas está melhor! Mas está melhor, gente! Não vamos aqui entrar em picuices. Não vamos entrar em picuices. Está melhor! Então, Zargo, mas e se eles processassem o gajo do som do MotoGP e não processassem a outra por fazer uma piada, né? Mas estava a cantar assim no GP e não havia alarido, concordo. Apesar da interpretação, lá está, mais uma vez, ter sido adicionados acordes ou tal, aqui foi bem adicionado, ficou bonito. Pronto. Ficou muito melhor do que no... Ah, mas muito melhor, sem dúvida. Será que é por ser em espaço fechado? É provável. Melhor está, mas faltou ali umas vozes a mais. Pois, mas é isso, porque aqui também foi uma estrutura diferente. Imagina, tudo conta, não é? Tudo conta. Conta o espaço, conta, imagina, a produção, conta tudo. Ou seja, ali, da forma como foi feito, não soa bem. Ponto. É só isso. Não soa bem. Eles fizeram ali o que eles quiseram fazer, que eu acho que foi uma tentativa de voltar a fazer esta interpretação que eles já tinham feito antes, só que as condições não foram as mesmas. Pronto. Vizinha da Chipa, boa noite, boa noite! Mas vocês acham que eu estou a favor dos anjos? Claro que são palavras da tua boca, a gente está a discutir um assunto. Tu é que vieste defendê-los a dizer que o vídeo está fora de contexto. Não, não! Ninguém disse isso, só estão a dar a opinião dos teus comentários, nada mais. Pois, exatamente, yeah. Ao estilo deles em 2002, mas fiel, agora foi uma versão remix criada em A. É assim, se fosse assim, eu acho que não tinha criado nem metade, na minha opinião.